Sabe, existe uma pergunta que inquieta muita gente. O que é que acontece com aquelas almas que, na hora da morte, parece que não se encaixam nem no céu, mas também não merecem um inferno? Onde é que ficam os justos que viveram antes de Cristo? E qual seria o destino daquelas crianças que morrem sem o batismo? Essa é a grande questão que a gente vai explorar hoje. É uma pergunta que vai direto ao coração da justiça e da misericórdia de Deus. Porque veja bem, como é que a gente concilia a necessidade do batismo para a salvação com o destino de quem simplesmente não teve a chance de recebê-lo? Para nos guiar nessa busca por respostas, vamos recorrer a um dos maiores doutores da Igreja, São Tomás de Aquino. Na sua obra gigantesca, A Suma Teológica, ele nos dá um caminho de pura lógica e clareza para a gente conseguir entender esse mistério. Então, vamos mergulhar nisso. Ok, mas antes de chegar na solução, a gente precisa entender o problema pela raiz. E a raiz de toda essa questão teológica, tanto para os justos do Antigo Testamento quanto para as crianças, está no conceito do pecado original. E olha, a chave para entender tudo está na definição. O pecado original não é um ato, não é uma falta que alguém cometeu pessoalmente. É um estado de privação. Ou seja, a ausência de um dom sobrenatural, a graça santificante, que é, vamos dizer assim, um ingresso para poder ver a Deus. Então, o que impedia a entrada no céu não era uma culpa ativa, mas sim a falta desse elemento essencial. Com a vinda de Cristo, o batismo se torna o caminho normal para receber essa graça e nos tornar capazes de participar da vida divina. E é exatamente aqui que a clareza de São Tomás de Aquino, nossa, ela brilha. Para resolver as duas questões que a gente começou, ele não fala de um, mas de dois estados diferentes, que a gente conhece popularmente como limbo, o limbo dos pais e o limbo das crianças. Vamos entender cada um deles. Primeiro, vamos ver o caso dos justos que viveram antes de Cristo, como Abraão, Moisés, Davi. Eles morreram em estado de graça, amigos de Deus, mas o céu ainda estava fechado, certo? Então eles aguardavam a vinda do Redentor num estado de paz, sem sofrimento, mas privados da visão de Deus. Esse lugar de espera era o limbo dos pais. E claro, com a descida de Cristo à mansão dos mortos, esse lugar foi esvaziado. Para a gente entender isso perfeitamente e também para compreender o destino das crianças, São Tomás de Aquino nos apresenta uma distinção que é, olha, fundamental. Existem dois tipos de punição depois da morte, e a diferença entre eles resolve a questão toda. O primeiro tipo é a pena de dano. Pense nela como uma pena de perda, de privação. Ela consiste unicamente em não ter a visão beatífica de Deus. É a consequência direta da falta da graça santificante. Era essa a situação dos justos no limbo dos pais e, como vamos ver, é também a das crianças. Já o segundo tipo é a pena de sentido. Aí sim, aqui a gente está falando do tormento ativo, daquele sofrimento que a gente associa ao inferno dos condenados, como fogo. Essa pena, segundo São Tomás, é a consequência de pecados mortais que a pessoa cometeu pessoalmente e por vontade própria. E aqui, a diferença fica claríssima. Com o limbo dos pais já esvaziado, sobra a nossa segunda pergunta. Qual o destino das crianças que morrem sem o batismo? A comparação é essencial. Os condenados no inferno sofrem a pena de dano e também a pena de sentido. Já as crianças, por terem somente o pecado original, sofrem apenas a pena de dano. A diferença é infinita. Certo, então não existe tormento físico. Mas como é que é a experiência dessas almas no chamado limbo das crianças? Elas sentem tristeza por terem perdido o céu? A resposta de São Tomás aqui é surpreendente. Ele argumenta que essas almas não sentem dor ou tristeza pela perda da visão de Deus, porque, sem a graça, elas simplesmente não têm como compreender a grandeza do bem que lhes falta. Em vez disso, elas aproveitam todos os bens naturais que possuem, alcançando uma espécie de felicidade natural perfeita, totalmente livre de qualquer angústia. E a última peça desse quebra-cabeça é a localização. Onde, nessa cosmologia teológica, ficaria esse estado? Bem, São Tomás, citando Santo Agostinho, coloca as regiões infernais debaixo da terra. Isso nos dá um quadro geral onde esses estados de punição ou de privação ocupam espiritualmente os lugares inferiores. Dentro dessa região inferior, o limbo das crianças seria a parte mais alta, a mais superior de todas, justamente porque a sua pena é a mais branda que existe. Ele está conceitualmente próximo ao inferno dos condenados em termos de localização, mas é infinitamente distante em sua natureza.
É um lugar de privação, não de tormento. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Um sistema onde a punição é tão perfeitamente adequada à falta, onde o menor dos pecados recebe a menor das punições e onde não existe um pingo sequer de sofrimento que não seja merecido, isso não é, ao mesmo tempo, uma demonstração de justiça rigorosa e também de uma imensa misericórdia? Então, o ponto crucial é este. A lógica de São Tomás de Aquino nos mostra um Deus cuja justiça é perfeita, milimetricamente ajustada. Cada alma recebe exatamente aquilo que lhe é devido, de acordo com seus atos e seu estado. Nada mais e nada menos. Se este conteúdo edificou sua fé ou ampliou sua compreensão, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a uma formação sólida e fiel à tradição cristã.